Sejam todos bem-vindos a essa live. Essa live são lives de aquecimento para a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Um evento que é 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 22 a 28 de maio. Nesse evento, a Semana da Consultoria, nós iremos falar sobre tudo sobre essa questão da consultoria. Então, se você ainda não se inscreveu para a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, peço que você se inscreva. Se inscreve no link na minha bio. Meu Instagram é Irene C. Pessoa _Nutri, e daí você se inscreve na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Eu vi que aqui no meu Instagram existem muitas pessoas, alguns rostinhos novos, que eu tenho certeza que ainda não me conhecem. Então, eu faço questão de me apresentar. Meu nome é Irene Pessoa, eu sou nutricionista, eu sou formada pela Universidade Estadual do Ceará e eu tenho 15 anos de consultoria em serviço de alimentação. Eu sempre trabalhei, sempre estagiei nessa área de alimentação coletiva, especialmente para serviços de alimentação comercial. Quem é da área da nutrição sabem que existem duas vertentes da área de alimentação coletiva. Existe a UAN, que são serviços de alimentação institucional, que são voltados a um público que é o público mesmo institucional, né? A gente vai fazer alimentação para os funcionários de uma fábrica, de uma instituição. E existem os serviços de alimentação, que são serviços de alimentação comercial, que são as pizzarias, churrascarias, pastelarias, sushi bares. Isso são serviços de alimentação comercial. A minha vertente, o meu trabalho, foi, na maioria das vezes, trabalhando com serviços de alimentação comercial. Não que eu não tenha trabalhado com o ANS, pelo amor de Deus, sempre, né? Mas o meu foco e até os meus estágios desde 2005 sempre foram voltados aos serviços de alimentação comercial. Hoje, a nossa live ela vai falar sobre documentação sanitária, manual de boas práticas e POPs. Parece uma coisa tão batida, parece uma coisa que nem é novidade, mas é algo que vocês precisam entender. É um serviço que você vai ser muito demandada, especialmente se você for consultora. E se você também for assessora de um serviço de alimentação, se você for RT de um serviço de alimentação, você precisa saber, obviamente, sobre manual de boas práticas e POPs. O manual de boas práticas e POPs é aquele serviço na consultoria que normalmente o serviço de alimentação te chama. Então, é o serviço de alimentação que eu digo que é o porta de entrada para os teus clientes de consultoria, na grande maioria das vezes, certo? Quando um cliente vai atrás de você para fazer manual de boas práticas e POPs, é um fato, né? Ele te liga e pergunta assim: eu preciso fazer os POPs. Ele nunca fala que precisa de documentação sanitária, ele nunca diz que precisa de manual de boas práticas, ele já te liga falando: olha, eu fui exigido dos POPs, eu preciso fazer os POPs. E daí, já como orientação, uma dica, eles falam dessa forma, né, que eles precisam dos POPs. Raras são as situações que um local realmente precisa só dos POPs. Eu já peguei local que só precisava de POPs? Sim. Raras às vezes, certo? Mas os serviços de alimentação, em 99,99% das vezes, ele vai precisar de manual de boas práticas e POPs. Esse serviço de consultoria, ele não dá para ser ofertado ou feito separadamente. Só o manual de boas práticas ou só os POPs? Sim, já aconteceu situação que o proprietário tinha os POPs, perdeu o manual, não sei dizer, e ele me contratou ele queria porque queria que eu fizesse, por exemplo, só o manual de boas práticas. Ou então ele tinha só o manual de boas práticas e me contratou para fazer só os POPs. Sim, aconteceu. Mas eu não aceito que ele tenha um manual meu e um POP de outra pessoa, ou um POP meu e um manual de outra pessoa. Não.
Porque vai que o POP da outra pessoa está errado. Você está entendendo? Como assim? 2 documentos e para cada um desses documentos uma pessoa distinta fez. Então eu não aceito isso, ok? Já aconteceram situações, umas 2 vezes, que a pessoa perdeu essa documentação e eu fui chamada para uma, mas não fiz. Ou os 2 documentos ou nada. É inconcebível isso, né? Você fazer só um dos 2 documentos, sendo que os 2 documentos são obrigatórios, não é verdade? Então, não. Algumas perguntas sobre manual de boas práticas já me fizeram. Vamos lá. Irene, eu só posso elaborar o manual de boas práticas quando o local estiver ok. E aí eu visito, vejo tudo que está errado. Quando o local estiver ok, é que eu posso fazer o manual de boas práticas. Não, porque nunca os locais vão ficar 100% ok. Nunca no Brasil, tá bom? Então, se você for esperar para o estabelecimento ficar 100% ok, você vai morrer. A ruta vai passar e nada vai acontecer. Isso não existe. Sempre vão ter inadequações. E é por isso que existe um negócio chamado plano de ação. Tudo que você vir de errado, você vai escrever no plano de ação. Por isso que o plano de ação é um anexo do manual de boas práticas. E aí tudo que você observar de errado, você vai escrever nesse documento e relatar o que você encontrou de errado. Por isso que a gente chama o plano de ação como um relatório de inconformidades. Vocês estão compreendendo isso? Alguma de vocês já faz manual de boas práticas ou já fez manual de boas práticas? Ou então já, sei lá, fez manual de boas práticas na faculdade e teve dúvidas? Essa realidade de elaborar manual de boas práticas é realidade de vocês? Então, assim, o manual de boas práticas, você pode fazer, óbvio, quando o local está lá, naquela situação difícil. E tudo que você observar de errado, você vai colocar em plano de ação. Você não vai esperar o local ficar ok, maravilhoso, para você fazer, não. Primeiramente, porque isso nunca vai acontecer. Nunca. E, segundamente, e tudo que você encontrar de errado, você vai colocar no plano de ação. É para isso que serve o plano de ação. Entenderam? Eu já tive locais que foram, sei lá, 4 páginas de plano de ação. E olha, plano de ação é uma tabela. Então, imagina o tanto de erro, um embaixo do outro, só de erro, só de inadequação encontrada dentro do serviço de alimentação. E aí eu passo esse plano de ação, né? Vai estar em anexo manual de boas práticas, e o proprietário que se vire para fazer. Não é verdade? Eu não posso ficar sendo babá de proprietário para dizer, olha, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Não. Especialmente porque se você foi contratada apenas para elaborar manual de boas práticas e POPs, você vai escrever o manual, entregar, mandar, dar um beijo e ir embora. Receber o seu rico dinheirinho e ir embora. Você não tem responsabilidade por implantar a documentação. Não é sua responsabilidade. Entendeu? A responsabilidade de implantar tudo aquilo que você encontrou de errado, se você for contratada só para elaborar manual de boas práticas e POPs, é do dono. Não tem responsabilidade nenhuma. Então, você não vai precisar esperar o local ficar perfeito. Você vai chegar lá, porque você foi contratada para fazer seu manual de boas práticas e POPs, escrever o manual de boas práticas e POPs, inadequação encontrada, vai para o plano de ação, entrega o manual de boas práticas e o POPs. E pronto. Me perguntaram também outra coisa. Jane, eu não sou o RT do local. Eu posso fazer o manual de boas práticas e POPs? E eu lhes digo uma coisa, que uma coisa não tem nada a ver com a outra e tem outra filosofia. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Gente, olha que mistura nesse raciocínio. Irene, eu não sou o RT, eu posso fazer o manual? Uma mistureba do caramba. Vamos lá. O manual de boas práticas é um documento que uma pessoa técnica da área vai fazer. A pessoa técnica da área é você.
certo? Uma pessoa da área de alimentos vai elaborar um manual de boas práticas. Tudo que você encontrar de errado, você vai colocar no plano de ação, certo? Se você é consultora, você não é RT. Só quem pode ser consultor em um serviço de alimentação é quem? É o assessor. É aquela pessoa que vai ficar muito tempo dentro do serviço de alimentação, que vai ficar fazendo todo o planejamento, toda a implantação, toda a checagem, vai ficar lá dentro daquele serviço de alimentação 30, 40 horas. Esse é o assessor. O assessor é RT. Mas você que foi contratada para fazer um serviço de consultoria pontual, você pode fazer o manual, você pode assinar o manual e você pode escrever no manual que tudo que você encontrou de errado está lá no plano de ação e que é de responsabilidade do proprietário implantar e ajeitar tudo que está de errado dentro de um serviço de alimentação, e essas coisas erradas estão listadas no plano de ação. Entenderam? Não tem nada a ver RT com o Manual de Boas Práticas. A única coisa fatual, a única coisa que é um fato, é que você vai elaborar o manual e vai assinar, porque você é uma pessoa técnica e porque aquela pessoa precisa dessa documentação, porque é obrigatório por lei. E aquele plano de ação, Irene, se aquela pessoa, se o dono não implantar tudo que eu vi de errado, 4 páginas erradas, o local era imundo. Se o cara não ajeitar tudo que eu listei no plano de ação, vai acontecer alguma coisa comigo? Não, porque você listou em plano de ação. E é interessante você descrever no documento, tanto é que nos meus cursos de boas práticas eu ensino isso. Você vai escrever no documento que você foi contratada só para elaborar manual de boas práticas e POPs, que você não tem responsabilidade por implantação e que toda aquela inadequação que você observou e que está em plano de ação, quem vai ajeitar, quem vai se responsabilizar, quem vai responder até legalmente por essas inadequações se chama o dono. Antigamente, digo para vocês, 2007, 2008, antigamente o pessoal colocava como responsável pelo estabelecimento o nutricionista. Então, às vezes, a gente estava lá no serviço de alimentação como consultora, e aí o pessoal colocava assim, responsável pelo estabelecimento, colocava nutricionista. Eu inovei quando eu ficava fazendo o manual de boas práticas e os POPs, até mesmo de estabelecimentos que eu ficava, em rede de estabelecimento que eu ficava rodando, eram 4 estabelecimentos, eu não me colocava como responsável pelo estabelecimento. Quem era responsável pelo estabelecimento era o dono. Porque cada estabelecimento eu ficava 10 horas semanais. Então não podia ser uma pessoa responsável 10 horas semanais. Então, no manual de boas práticas, eu colocava que o responsável legal era o dono. Eu não era RT, nem tinha como ficar 10 horas em cada estabelecimento da rede, não tinha como. Então, eu não era RT, eu não tinha horário para assessora, eu era uma consultora no local, logo eu não era RT. E toda vez que eu escrevi o manual dos restaurantes da rede, eu colocava o dono como responsável. E todas as inadequações que estavam em plano de ação, o responsável por ajeitar essa inadequação era o dono. Entenderam? Então, são algumas. Se vocês tiverem dúvidas sobre manual de boas práticas, plano de ação, escrevam aqui para mim, que aí a gente, ao longo dessa conversa que a gente está aqui junto, a gente vai resolvendo, tá certo? Eu espero que o que eu esteja falando aqui para vocês, que vocês estejam compreendendo, que seja compreensível, né? Que eu esteja explicando, certo? E aí, qual a diferença entre manual de boas práticas e POPs? Porque essa é a live, né? A gente falei um pouco de manual de boas práticas, falei um pouco de plano de ação. Vou falar uma coisa que eles têm, que esses documentos têm de igual, né? Esses documentos têm de igual o quê?
são documentações sanitárias, né? São documentos sanitários, são documentos obrigatórios na RDC 216. O estabelecimento tem que ter manual de boas práticas e POPs e tem que apresentar esses documentos para a vigilância sanitária. Fato. Certo? Não existe hoje uma estrutura pré-determinada para manual de boas práticas e POPs. Quando eu faço o curso de manual de boas práticas e POPs, que eu apresento uma proposta de escrita de documentação sanitária, eu converso com os alunos, aí o aluno pergunta: Irene, precisa ter isso, precisa ter aquilo? E eu falo que a estrutura que eu apresento, a proposta de estrutura é, como eu falei, uma proposta. Não existe uma estrutura que a lei predetermina. A gente faz uma proposta de escrita que é para deixar o Manual de Boas Práticas e o POPs mais fácil de ser entendido, mais fácil de ser escrito, para fazer uma escrita parecida com a legislação, para deixar a escrita fluida, até pensando na questão de fluxograma. Então, é uma proposta de escrita baseada na lei, na RDC 216. Não existe estrutura. Por exemplo, o PGRS, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, um documento de lixo, que é sobre o lixo, né, sobre os resíduos sólidos aqui do estado do Ceará, existe uma estrutura pré-determinada. Você responde umas perguntinhas lá no site da Secretaria do Meio Ambiente e daí ele cria o PGRS. Existe uma estrutura pré-determinada. Manual de Boas Práticas, não. O que é o Manual de Boas Práticas? O Manual de Boas Práticas é um documento e ele é uma descrição fidedigna, tal qual é o estabelecimento. Então, eu vou dizer como é a estrutura física, como são os pisos, paredes, teto, como são os móveis, como são os equipamentos, como é o recebimento, onde os alimentos são armazenados, como é o preparo e como essa distribuição de alimentos, se houver distribuição. O à la carte, por exemplo, não tem essa distribuição, o prato é pronto e vai para a mesa. Mas não existe uma exposição. Tipo self-service, existe essa exposição de alimentos? Existe uma distribuição, eu faço na minha cozinha e aí vai um carro, esses alimentos são colocados em isobox, vai num carro e vai até um outro estabelecimento onde o alimento é exposto. Como é que é? Então, essa explicação do serviço de alimentação, isso é o Manual de Boas Práticas, certo? Bem, o Manual de Boas Práticas, ele é escrito baseado na RDC 216, uma lei antiga de 2004, certo? Se você, como algumas pessoas já me perguntaram, se você vai fazer de indústria de alimentos, a sua lei não é a 216. Se você vai fazer sobre indústria, a sua lei é a 326. Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Não é manual de boas práticas de fabricação de alimentos. Nós que somos do serviço de alimentação, nós não fabricamos, nós manipulamos alimentos. Por isso que não é boas práticas de fabricação, e sim boas práticas de manipulação. Nós somos restaurantes, nós não somos fábrica. Ok? Então, todo o nosso embasamento restaurante vai ser, toda a nossa escrita vai ser baseada na RDC 216. Ok? Como é uma escrita fidedigna, tudo que você encontrar de errado, você vai colocar no plano de ação. Antigamente, existia uma vibe do pessoal colocar que o estabelecimento estava todo certo, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, um arco-íris, unicórnios, e aí a parte errada o pessoal colocava em plano de ação. Eu achei uma fase meio louca, meio doida. Conversei muito com a vigilância, né, nesse momento, né? Eu conversei muito com as meninas da vigilância. Eu sempre gostei muito de ir até a vigilância, conversar com os fiscais sanitários, entender essa situação. E daí eles conversaram comigo e falaram: não, Irene, tem que ser do jeito que você faz, uma escrita fidedigna.
Tá errado? Tá errado. E aí coloca o erro em plano de ação, e no plano de ação mesmo você coloca quando ou como essa situação, essa inadequação pode e deve melhorar. Ok? Entendemos manual de boas práticas? A explicação está entendível, está compreensível, certo? O manual de boas práticas é uma escrita fiel do estabelecimento. Tá errado, tá errado. E aí, gente, existem situações erradas que não são negociáveis. Por quê? Porque o plano de ação você vai colocar tudo que está de errado. Normalmente, eu gosto de escrever tudo que está errado no plano de ação, conversar com o proprietário, e aí com o proprietário eu vou dizer quando é que tu vai ajeitar isso ou aquilo. E o proprietário vai me dar prazos. 1 mês, 2 meses, uma semana. Mas existem coisas que não são negociáveis. Existem coisas que não dá para negociar com o proprietário. Por exemplo, quando é que o cara vai colocar sabonete na saboneteira? Porque eu fui lá fazer o manual de boas práticas e a saboneteira estava sem sabonete. Eu não posso chegar e falar, pois é, vai me dar o quê? Uma semana ou 2 para você colocar sabonete na saboneteira? É imediato. Existem coisas que a pessoa tem que fazer imediatamente, para ontem. Não há negociação e não há prazo. Essas situações que são periclitantes para a saúde pública, eu nem negocio com o dono, eu nem pergunto qual é o prazo, é imediato. Eu não vou perguntar prazo de quando é que o dono vai colocar sabonete na saboneteira. Papel toalha no porta-papel toalha. Quando é que vão começar a etiquetar os alimentos? Quando é que o pessoal que está sem bota, que vai já escorregar e cair, vai usar, ele vai comprar uma bota? Ou então um fardamento completo? Quando é que aquela pia de lavagem de mãos vai ser instalada ou vai ser consertada? Quando é que o proprietário ele vai ajeitar a fiação elétrica que está exposta e a qualquer momento os colaboradores podem tomar um choque? Existem coisas que são inegociáveis em plano de ação. E essas coisas que podem trazer algum malefício para os funcionários ou algum malefício para a saúde do comensal, isso não é negociável. Quando é que ele vai ajeitar a lixeira, porque a galera está abrindo a lixeira com a mão, isso não é negociável. O prazo é imediato. Ele vai ter que ajeitar imediatamente a lixeira, ele vai ter que ajeitar imediatamente, colocar imediatamente sabonete. Ele vai colocar imediatamente papel toalha no porta-papel toalha. Se precisar de uma pia de lavagem de mãos, ele vai para ontem instalar uma pia de lavagem de mãos na área de preparo. Para ontem. Existem coisas que são inegociáveis. E aí ele vai se virar. Agora, se o teto está sujo, quando é que você vai conseguir um pedreiro para pintar, um pintor para pintar um teto? Se existe um piso que está meio desgastadozinho, qual é o prazo para trocar o piso desgastado? Essas coisas que não tem nenhum problema para a saúde pública ou que não vai trazer nenhum problema para a saúde dos dos colaboradores, não vai acontecer nada com a saúde dos colaboradores. Isso aí a gente conversa, né? Quando é que ele vai comprar panelas novas porque as panelas estão amassadas? Quando é que ele vai comprar um estrado melhor, porque os estrados não estão em bom estado de conservação? Isso é negociável, isso é conversado, mas existem coisas, como eu falei para vocês, que não são negociáveis. Isso podem causar problema com saúde pública, isso vai para plano de ação imediatamente, nem pergunto para o dono. Ele que se vire para comprar logo tudo, para organizar logo tudo. Isso é o manual de boas práticas. Isso é o manual de boas práticas e o plano de ação. Beleza. O plano de ação é um anexo do manual de boas práticas. E o manual de boas práticas é uma descrição fidedigna do estabelecimento e o plano de ação é um relatório de inadequação e de tudo que você encontrou lá quando você foi fazer o manual de boas práticas. Quem não estiver entendendo, quem tiver alguma dúvida, escreve aqui para mim que eu vou respondendo, tá bom? Eu estou aqui uma matraca falando como se todo mundo estivesse entendendo, viu? Já que ninguém escreve, então eu vou falando, viu?
Papel e caneta na mão e vocês vão escrevendo. Vamos lá. Procedimento operacional padronizado. Pela RDC 216, nós somos obrigados a entregar 4 POPs, certo? São 4 POPs que o serviço de alimentação ele é obrigado a ter. Eu não sei por que o pessoal inventa de dizer, eu vou lhe entregar 17, 18, 20 POPs. Por quê? Você vai me entregar, é um curso bacana e eu também vou te entregar 18, 17, 15 POPs. Só 4. A lei obriga 4. Meus irmãos, minhas irmãs, não inventem nada. Não inventem. A lei só mandou 4. Você precisa ter 4 muito bem feitos, com documentação probatória atualizada e fidedigna. Fim. Ok? Não vão cair em besteira de gente que está querendo caçar bobinhos, certo? Caçar trouxas. Não sejam trouxas. Só precisam de 4 POPs. Quais são os 4 POPs? POP referente à água, POP referente à praga, POP referente à higiene e POP referente a manipuladores. Tá certo? Vou dar o nome para vocês. O da água é higiene do reservatório de água. O de manipuladores é higiene e saúde dos manipuladores. O de pragas é prevenção, controle de vetores e pragas urbanas. E o de higiene de equipamentos móveis, estrutura, equipamentos móveis. Acabou. Nós só temos 4 POPs. Os POPs, eles também não têm uma estrutura de escrita pré-determinada. Como eu falei, ele vai seguindo o mesmo raciocínio de escrita do manual, que é uma escrita baseada na legislação, na RDC 216, certo? Cada POP ele tem um documento que prova que o POP está sendo feito. Os POPs, sabe, lembra muito uns documentos probatórios que a gente precisa no APPCC. Todo mundo adora falar de APPCC, tanto é que em alguns questionamentos que eu fiz para o pessoal que está participando, que vai participar, né? Minha Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação vai ser agora, no dia 22 ao dia 28. Link de inscrição da Semana da Consultoria está na minha bio do meu Instagram, IreneCPessoa_Nutri. Então, todo mundo adora falar de APPCC, né? Mal sabe o que é. E o APPCC, assim como os POPs, eles têm documentos probatórios que o APPCC está sendo implantado e, no caso dos POPs, que os POPs estão sendo implantados. Os POPs são documentos... Os POPs, ele tem uma escrita super simples. Cada POP meu, ele tem no máximo 2 páginas de escrita, ao contrário do meu manual de boas práticas, que tem por volta de 30, 35 páginas escritas, sem contar o plano de ação. Então, cada POP tem umas 2 páginas escritas, e aí cada POP ele vai pedir documentos probatórios. Esses documentos probatórios podem ser feitos por mim ou podem ser pedidos para terceiros. A água eu vou pedir a análise de água de terceiros. O POP de saúde eu vou pedir o ASO lá do meu médico. Se o estabelecimento tiver só PCMSO. Água tem o microbiológico, saúde, certificado de praga da minha empresa de dedetização. Então, essas pessoas vão me dar documentos. Mas existem outros documentos que nós elaboramos. E aí vem a questão de planilhas e checklists. E é claro que nos meus cursos eu vou abordar que, a depender da complexidade do serviço de alimentação, eu vou ter mais planilhas e mais checklists, ou menos planilhas e menos checklists. O tempo me mostrou que quanto mais checklists e quanto mais planilhas desnecessárias, a gente vai se embolar muito mais, a gente vai causar para a gente mais problema do que solução. Então, a gente precisa o quê? Ter os documentos que são necessários. Somente o necessário. Então, depende muito varia muito da complexidade do local, né? Varia muito, por exemplo, se ele tem caixa d'água, poço profundo.
Varia sobre a questão da forma de exposição do alimento. Ele faz exposição do alimento ou é só à la carte? Como é a questão do armazenamento dos alimentos? É câmara congelada, câmara fria, só geladeira? Então, isso vai depender da complexidade. A partir disso, você vai ter mais ou menos planilhas de controle. Então, a escrita do POPs é simples, 2 páginas. A gente vai ter documentos probatórios que podem ser feitos por nós ou devem ser pegos com terceiros. E aí esses POPs, assim como o manual, eles têm um anexo, né? Você lembra que o manual ele tem um plano de ação de anexo? Pois é, os POPs eu sugiro um anexo chamado instruções de trabalho. O que são as instruções de trabalho? Aí é o passo a passo que você vai fazer de várias coisas, para que a partir do momento que esse passo a passo é seguido, a gente tenha a implantação das boas práticas. Por exemplo, você pode sugerir uma instrução de trabalho de como lavar a mão. Você pode sugerir uma instrução de trabalho de como lavar a caixa d'água. Você pode sugerir uma instrução de trabalho de como lavar os equipamentos, como lavar os móveis, como lavar utensílios, como lavar a estrutura, como é que lava o piso, como é que lava o teto, como é que lava a parede, como é que lava as telas removíveis, como é que lava o teu forno combinado. Eu tinha, por exemplo, instrução de trabalho de como é que limpava a minha máquina, só para ela, a minha máquina a vácuo, porque tinha que ter uma limpeza específica, porque poderia dar problema na máquina a vácuo e ela era muito cara. Então, instruções de trabalho você pode ter quantas você quiser. Quantas você quiser, quantas. Aí você fala, então a mulher que vendia 18 POPs, ela vendia instrução de trabalho. Ela vendia instrução de trabalho. POPs, não paga. Agora, instrução de trabalho você vai ter quantas você quiser e quantas você achar necessária para o seu serviço de alimentação. Então, eu já tive serviços de alimentação que eu precisei de 18 instruções de trabalho. Mas já tive serviço de alimentação que eu só precisava de 8. Nesse momento de pandemia, a gente precisou de 2 instruções de trabalho, por exemplo, de como a gente lava a mão, como a gente usa, como é que teria que ser o uso da máscara e descarte da máscara. E nós também tínhamos instrução de trabalho de questão de como é que seria a convivência dentro do serviço de alimentação. Em que sentido? O distanciamento, a questão da higiene pessoal, a questão de não ter muitas pessoas dentro do serviço de alimentação, rotatividade de colaboradores. A gente colocou mais essa instrução de trabalho em época de pandemia. A gente acrescentou 2 instruções de trabalho, né? E claro que também no treinamento, por conta de uma instrução normativa, esqueci do número da instrução normativa, nós precisávamos conversar, fazer uma capacitação com os colaboradores, capacitação documentada, tanto é que no meu curso de capacitação tem um módulo só sobre a capacitação sobre o Covid, falando sobre o Covid, falando como pode pegar o Covid, quais são as principais características, como você pode evitar, a questão mesmo da convivência no ambiente do serviço de alimentação. Então, tudo isso nós adequamos no nosso dia a dia dentro do serviço de alimentação, e esse documento de capacitação de Covid virou mais um documento probatório aí dos POPs de higiene e saúde dos manipuladores. Vocês estão entendendo tudo? Está compreensível tudo? Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Tá tranquilo? Há alguma dúvida? Essa live aqui é uma live de aquecimento da Semana da Consultoria em Serviços de Alimentação, que vai acontecer no dia 22 ao dia 28. Todo mundo aqui já se inscreveu. Quem não se inscreveu, lá na minha bio tem um link de inscrição, um evento 100% online gratuito. Vamos falar de consultoria. Se inscrevam que vocês vão ver que vai ter muito assunto importante para vocês maratonarem, para vocês assistirem, tá certo? Vocês entenderam essa diferença? Vocês viram como o Manual de Boas Práticas e o Plano de Ação anexo do Manual de Boas Práticas
é completamente distinto dos POPs e das instruções de trabalho e de todos os documentos probatórios que os POPs trazem. Vocês entendem? Vocês entenderam essa diferença? Eu espero que vocês tenham entendido, viu? O Manual de Boas Práticas e os POPs, eles são a principal, eu digo que a principal atividade que você vai ser demandada para os serviços de alimentação, especialmente para as consultorias, e quando você é demandada com esse serviço, é uma porta de entrada para você no serviço de alimentação, para você ofertar tantos outros serviços que você, como consultora, pode ofertar. Então, eu entrei e sou contratada para fazer manual de boas práticas e POPs, depois eu posso conversar sobre a questão da capacitação dos manipuladores, posso fazer um contrato de implantação de boas práticas, posso falar da importância das fichas técnicas e aí fazer um contrato de consultoria para fichas técnicas. Então, tantos outros serviços que a elaboração do manual de boas práticas e dos POPs, eles trazem essa porta, né? Eles abrem essa porta para a consultora, para o consultor em serviço de alimentação. Bem, estamos chegando ao fim da nossa live. Eu espero que essa live tenha sido bacana, tenha agregado algum conhecimento para vocês. Se vocês tiveram dúvidas, falem comigo no meu direct, eu faço questão de responder, eu faço questão de estar diretamente conversando com vocês para atender todas as dúvidas, todas as demandas de vocês. Sempre contem comigo o que vocês precisarem. E é isso. Amanhã nós temos live, tá bom? Nesse mesmo horário. Outra live, eu não sei se... Deixa eu abrir aqui para saber qual é a live de amanhã. Eu sempre tenho que ver qual é esse assunto. Qual é o assunto da live de amanhã. Vocês entenderam? Deu para entender direitinho todo esse assunto? Eu adoro falar de manual de boas práticas e POPs. Eu adoro falar sobre essa questão de conhecimento técnico com vocês. É o que eu gosto, é o que eu me divirto conversando com vocês. Vamos lá. Amanhã nós vamos ter como a consultoria pode ajudar no aumento do lucro de um serviço de alimentação. Vai ser a live de amanhã. Live necessária, hein, gente? Porque a gente vai conversar sobre números com os proprietários. E é isso que os proprietários, eles gostam de conversar com a gente. Para a gente sair dessa vibe de que a gente é um mal necessário. E sim que nós somos pessoas que agregam ao serviço de alimentação, especialmente no que diz respeito ao lucro. Bem, obrigada pela presença de vocês, obrigada pela participação de vocês. São vocês aqui dentro dessa live que fazem com que essa live se torne uma live importante para a atividade de vocês, de nutrição, de consultoria. Contem comigo e qualquer dúvida podem falar comigo, tá certo? Até amanhã às 15 horas. Fiquem com Deus e tchau, tchau.